Para você que vive dizendo quero mudar de carreira, mas não sabe como, respira. Hoje a gente vai te dar direção e te mostrar como fazer essa transição sem romantizar o caos. Fica com a gente. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do Por Inteira Podcast. Me chamo Jéssica Rodrigues, host aqui do podcast. Estou, como sempre, com a minha amiga, sócia e host, Letícia Nobre. Sejam muito bem-vindos. Aqui a gente fala sobre inteligência emocional, posicionamento e comunicação, com convidados de peso para te mostrar os segredos e construir uma carreira com confiança e autoridade. A Jé vai apresentar a convidada maravilhosa que a gente trouxe para falar com vocês sobre esse tema. Exatamente. Antes de a gente começar, vamos falar dos nossos patrocinadores, começando pela Boutique Desapego Delas, que é quem nos veste em todas as gravações. Se você gosta de se vestir bem, precisa conhecer. Com uma curadoria de moda impecável, roupas de desapegos e acessórios incríveis. Os atendimentos acontecem pelo WhatsApp, site e atendimento presencial, que é uma experiência à parte. E é claro que tem desconto exclusivo para vocês que nos ouvem e nos acompanham por aqui. É só acessar boutiquedesapegodelas.com.br e usar o cupom de desconto PORINTEIRA10. Ganhe na hora 10% off. Estamos aqui com uma convidada, uma profissional. Vocês vão se apaixonar por ela, que ela é minha inspiração. Fê Venâncio é consultora de estilo, especialista em coloração pessoal, maquiadora e publicitária, Fê. Fala sobre moda de forma descomplicada, guiando mulheres a expressarem sua autenticidade por meio do estilo e beleza. Seja muito bem-vinda, Fê. Uau, Ai, bem-vinda! Obrigada! Nossa, fiquei emocionada agora, juro, tocou assim, sabe? Meninas, muito obrigada pelo convite, é um prazerzão estar aqui. E esse assunto que a gente vai conversar hoje é muito legal, eu espero de verdade que todos os nossos ouvintes, nossos telespectadores, né, videocast, pod e tal, curtam muito e que isso de fato contribua aí para a carreira de todo mundo que está pensando sobre esse assunto. Amém, Tô muito vai animada. ser muito rico. E assim, até pra gente, eu acho que é curioso, falando de transição de carreira, né, você não é consultora, né, desde o início, quando você começou a trabalhar. Então, você veio de que lugar, né? Você é formada em publicidade, então você deve ter passado por outros cargos, outras empresas. Conta um pouquinho dessa trajetória. Então, meninas, assim, eu me formei, né, em publicidade, comunicação social, publicidade e propaganda. Comecei minha carreira em agências de publicidade, como todas as jovenzinhas ali, né, que saem da faculdade, que estão na faculdade, entram em agências, fazem estágios. E aí eu fui, né, construindo toda a minha carreira nessa parte de publicidade, de social media. Então, assim, naquela época até a internet era meio mato ainda. Era tudo meio novidade e tudo mais. Eu tô falando aqui de 2009, gente. Só um corte aqui. Você também tinha sonho de trabalhar na agência de publicidade do Roberto Justo? Super! Era Não, sonho, era? Total, porque eu fiz PP também. Gente, eu queria entrar na YR. Você também era assim? Eu queria trabalhar na DM9. A DM9. Eu queria muito trabalhar na DM9. Era tipo o auge da carreira? Era o auge da carreira. E assim, e naquela época, a gente passou a adolescência inteira assistindo filmes, né? De comédias românticas. E o que né? Quais eram as profissões da mulherada? Era o quê? Era publicitária, era modelo, era jornalista. Então, assim, eu na minha cabeça idealizava... correndo pra lá e pra cá, com o café na mão. Sobretudo em Nova York. Exatamente. Não, é muito isso. E aí, assim, foi, né, tipo, eu fui construindo essa carreira dentro de publicidade. Aí depois eu comecei a ser o cliente. Então, eu comecei a trabalhar em marketing de grandes empresas. Então, eu era, né, a publicitária. Depois eu fui para ser o cliente, né. E foi aí onde eu tive, assim, a minha maior bagagem, né? Então, de criar grandes campanhas, de estar em empresas grandes, de muita coisa acontecendo, muitos aprendizados. Foi onde eu dei um salto, assim, de verdade. Eu deixei de ser uma menina e me tornei uma mulher, sabe? Legal. E aí, enfim, depois, né, nesse ramo ainda, tudo, me casei e tal, muitas coisas aconteceram. Fiz uma pós-graduação na área também, então... eu fui construindo
tudo dentro do marketing e, de fato, é a maior bagagem que eu tenho hoje. E, querendo ou não, tudo é comunicação. Exato. Então, a nossa imagem comunica. Então, a gente comunica através das nossas roupas. Então, nada disso foi jogado fora. Muito pelo contrário. Foi tudo agregado, né? Então, a questão da gente trabalhar o nosso marketing pessoal, a nossa imagem, estrategicamente, ter, né, noções aí de escolher looks, enfim. Tem muita ligação, né? Muita ligação. Você refinou o seu olhar para os detalhes. Total. Para beleza, né? Exato. E aí você falou agora da beleza, né? Então, eu sempre fui, assim, aquela pessoa do tipo, Fê, me ajuda a se arrumar. Fê, nossa, eu quero comprar um batom, me indica. Ai, vamos no shopping comigo comprar um lookinho, sabe? Eu sempre fui essa pessoa e eu sempre fui apaixonada por moda. Você teve blog também. Eu tive! Eu tive assim, um blog. Bem quando o blog tava em alta, né? No Blogspot, sabe? Texto, foto, resenha de produto. Que legal. Gente, foi muito legal. Fiz parcerias com marcas grandes, foi muito legal. Só que naquela época eu tava na faculdade, aí eu fui estagiar em agência, aí naquele período eu consegui ainda administrar o blog. Depois eu entrei em grandes empresas, assim, aí começou tudo um alvoroço, não tinha como. Aí eu parei com o blog, mas eu continuei com essa vida meio blogueira, sabe? Na internet e tal, logo veio Instagram e tudo, eu continuei sendo essa pessoa do Fê, me ajuda aqui com look, com make, com não sei o que e tal. Então, assim, sempre foi muito de dentro de mim. Ajudar as amigas, né, pessoas da minha família, a comprar roupa, maquiagem, Você sempre tudo foi mais. uma referência na moda. Exato, sempre Foi um fui. norte, né? E aí, com um blog, né, que eu colocava lá meus looks, ainda aconteceu que firmou isso ainda mais. Por mais que depois eu tenha desistido um pouco disso. Sempre esteve, assim, dentro de mim, né? Isso é muito legal, assim. E antes de fazer publicidade, eu queria muito fazer faculdade de moda. Ah, sonho, imagina. Sonho fazer faculdade de moda, Eu sabe? sonhava também. Exato. Só que aí era aquilo, tinham vários empecilhos e tal. Aí eu, poxa, do que eu gosto, então, além, né, da moda? Aí eu falei, pô, eu gosto de comunicação, gosto de criar coisas, né? Então, vou fazer publicidade, né? Mas, assim, foi muito legal. E hoje eu vejo que se eu tivesse feito ao contrário, né? Primeiro moda e depois estudado marketing e tal, porque todo mundo que empreende, todo mundo que... Enfim, não precisa nem empreender, porque você é dono da sua própria carreira dentro de uma empresa, você é dono, né, da sua imagem, do seu marketing pessoal, enfim. Todo mundo tem que saber marketing hoje em dia, né? Então, mesmo que eu, de repente, tenha feito primeiro moda, aí eu ia ter que fazer marketing depois. Eu ia, né? Pra depois... Exatamente. Aconteceu o que aconteceu, né? Tipo assim, eu ia ter que fazer. Então, já foi uma coisa que juntou com a outra e me deu uma bagagem muito legal, né? Então, já era pra acontecer, sabe? Eu acredito que tava tudo muito já predestinado. Sim. De repente, se eu tivesse feito moda, eu teria feito outra coisa. Tem moda, tem muita moda em publicidade, porque, não sei se a galera sabe, mas agência de publicidade, nossa, eu não sei, mas na minha época era uma competição de quem era mais estiloso. Tem muito isso, né? Os trajes Porque dos a galera, né? de agência é Criativo. muito cool, né? Muito esse negócio, assim. Nem dá pra Então, engessar, porque isso estimula a criatividade também, Total. né? O jeito que as pessoas se vestem. Exato. E a galera mais criativa, ela tem um olhar diferente pra moda, já enxerga cores de outras formas, por causa da experiência ali, da criação, criatividade e tal. Então, acaba sendo uma área que tende muito a ter essa ligação com moda, as pessoas serem mais estilosas, né? Saberem do que gostam e tal. Então, o formato de trabalho não é tão rígido, né? Por conta disso. Não. Eu acho que eu queria trabalhar em agência por isso também. Gente, é muito legal. Porque era um negócio, ai, que legal, eu sou muito... Tem a salinha de jogos também, tem a TVzinha. Mas olha que interessante a sua amei. bagagem, porque você teve experiência no off, né? Porque nessa época, eu o tive. marketing que tinha destaque era o marketing de agência, Exato. de publicidade. Sim. Você veicular, né, numa TV, num outdoor, enfim. Não era digital, né? Não era tão digital como é Não agora. era. E você viveu um mundo A e tá transição. vivendo outro agora. É isso. Eu fazia cartão de visita.
físico, Uau. banner, claro, hoje ainda tem, né? Mas assim, eram banners, outdoors e tal. Então é muito louco mesmo, Essa porque fase. foi bem nessa trajetória, ainda tinha muita mídia impressa, então, a gente vai anunciar na revista tal, né? Sabe assim? Eu também sonhei em trabalhar em revista, gente. É chique Meu também, sonho! né? Sabe o meme agora? Ô, Fê, Era o meu sonho, trabalhar na Capricho. comédia romântica, vai, mas fala a é verdade. uma muito, loucura. gente, eu sou muito essa pessoa, eu adoro. Mas em que momento que você simplesmente disse, não, eu vou abandonar isso aqui porque eu quero me entregar para consultoria? Teve uma transição tranquila ou foi meio que na loucura você foi empurrada? Eu diria que, assim, eu estava passando por vários momentos, assim, na minha vida, que eu me senti muito perdida, na verdade, né? Eu não me encontrava muito nos lugares onde eu estava. Então, eu pensava, poxa, será que, de repente, se eu trabalhar com marketing de bens de consumo, será que eu vou me dar melhor? Será que se eu trabalhar numa empresa de moda, no marketing, né? Numa empresa de moda, eu vou me dar melhor? Me dá bem, né? Vou me dar bem, né, e tal. E as coisas estavam meio travadas, né? Estavam meio travadas. E aí eu vinha recebendo feedbacks e tal, e eu, poxa, ficava pensando, né? Caramba, mas parece que, tipo assim, eu tô dando o meu melhor, mas... Sabe quando você ainda sente que falta alguma coisa? Não se encontrava, Você ainda né? não... Você não se encontrava, assim, 100% naquilo. Tipo, não era algo que eu... Nossa, que me dava aquele prazer. Só que aí depois eu fiquei, gente, mas será também que... a gente sempre tem que sentir aquele prazer com aquilo que a gente tá trabalhando? E eu ficava muito pensativa em relação a isso, né? Então, a primeira vez, assim, que eu saí de uma empresa e aí eu me senti meio perdida, tal, eu tava passando por muito estresse e tudo, né? Aí eu saí da empresa, eu falei, gente, o que eu vou fazer na vida? Será que eu vou continuar nessa área? Será que eu não vou? Será que eu vou mudar? Aí eu falei, bom, quer saber? Eu vou, sei lá, vou fazer uma coisa diferente. Acho que eu vou fazer um curso de maquiagem. Você começou pela maquiagem. Eu comecei pela make. Entendi. Então, assim, eu falei, nossa, eu vou fazer um curso de maquiagem, sabe? Pra dar uma desintoxicada. Porque... Fê, desculpa te cortar, mas imagina. é muito importante essa parte. Antes de você ir pra make, você consegue dizer de forma prática quais eram os sentimentos, as ações que você tinha que demonstrou que não era mais aquele lugar? Que talvez não era mais aquilo? Choro. Faz muito sentido. Gente, eu chorava. Eu chegava em casa, eu chorava, porque eu não entendia por que outras pessoas eram reconhecidas. Eu entregava um trabalho legal, eu não era reconhecida. Eu entrava um pouco nessa pira, me comparava. Eu emendava um curso no outro e eu dava ali o meu melhor, sabe? Mas dentro de mim, eu ainda sentia que... Você merecia mais, talvez. Sabe? Eu sentia falta das coisas que eu amava, assim. Moda, de beleza, eu sentia muita falta disso. Eu sentia muita falta do blog, sabe? Dos eventos. Aí, certas coisas, certos projetos dentro da empresa que eu tava naquela época, me animava muito. Outros me deixavam, tipo, super bodeada. E eu, caraca, isso não tem nada a ver comigo. Tipo assim, que porre, sabe? Mas, tipo, bora, tô num lugar incrível. Pessoas sonham em trabalhar aqui, sabe? Então, tinha um pouco disso também. E eu ficava muito confusa ali. E nessa época, assim, o legal é a gente ter uma rede de apoio, né? Então, pessoas ao nosso lado, nos aconselhando. Então, tipo, meu marido, a gente sempre conversava, passava altas horas conversando. Ele, né, eu chorava. Né? E ele ali me aconselhando, né? Eu tinha um tio que me apoiou muito também, que sempre foi muito assim, Fê, então faz isso, faz aquilo. Ele sempre me direcionou muito, me dava muitos conselhos. Minha mãe também, todo mundo assim da minha família, sabe? A gente sempre conversou bastante sobre isso. Porque as pessoas viam minha infelicidade, só que eu não entendia por que eu tava infeliz ali. Porque eu tava com uma carreira legal, em alguns momentos eu tinha um reconhecimento, mas a algum ponto ali eu não me encontrava, sabe? Parecia que eu fazia, mas eu tava dando 98%. Eu não achava que eu sempre tava dando o meu 100%.
Alguma coisa me travava, de e verdade. esse incômodo eu não sei muitas o vezes que é tão bom, né? Porque faz a gente sair desse lugar. E de se ouvir mesmo. Você viu que estava incomodada, ao invés de você falar, não, mas eu tô no emprego que todo mundo... Exato. Então, deixa eu honrar isso aqui, mas não é Parece assim, que é uma, né? Parece não, é uma briga da mente e do coração. Total. Razão e emoção total, né? Total. É uma briga. É verdade. E a gente tende a ouvir muito a nossa mente porque ela é tagarela. Opa. E ela fala lá. o tempo inteiro. Exatamente. E eu fritando, ó. Fritando. Porque você vai, mas e se? E se? E se? E se? E muitas É. vezes você não para pra escutar o que pulsa. Ai, é isso, gente. É verdade. Né? E aí foi por Concordo. esse motivo, então, que você começou a se observar e entender que Foi. você tinha que mudar, né? É, porque é aquilo, né? Eu acho que quando você tá, de fato, entregue, dando o seu 100%, dando o seu melhor, gente, é impossível você não brilhar. É impossível. Quando você junta paixão, né? Então. E demanda. Dedicação, né? É Foco. isso, foco. Então, assim, as outras pessoas que estavam no meu lado, né, recebendo os seus méritos e tudo mais, elas estavam fazendo isso. Porque encontraram um sentido naquilo. Exato. E eu não. Então, assim, o que eu tava fazendo ali, então, né? Foi nossa, não dá pra gente falar, né? É óbvio que é sempre um grande aprendizado e tudo mais. Mas é muito importante quando a gente começa a ter esses pequenos gatilhos, né? E depois isso começa, de fato, a tumultuar na sua mente, que te leva a um burnout, que te leva, né, a chorar, que era o meu caso, que eu chegava em casa, só chorava, sabe? Sim. E eu não sabia mesmo o que E foi que eu muito ia fazer. importante você ter se ouvido, porque tem um episódio nosso que a gente fala de linguagem corporal, né? Olha! E ele fala muito que o corpo fala e dá sinais o tempo inteiro. E ele te deu sinais. E ele te deu sinais e você não ignorou. Então, Isso é incrível. ótimo. E aí, assim, eu já tava sentindo, falei, bom, eu acho que eu vou ser saída. Aí Eu foi acho pra que eu vou make, ser né, que você saída. comentou. Aí eu comecei, eu acho que eu vou ser saída. Se é que vocês me entendem, eu vou ser saída desse lugar. Aí, Se saia. quer saber? Que saia. Foi isso, quer saber que saia. Bora lá. Beleza, fui saída, falei, vou fazer outra coisa da minha vida pra dar um refresh, pra enxergar outras coisas. Não vou estudar nada da área de marketing, de nada disso. Vou fazer qualquer outra coisa. Mas com clareza que você ia empreender ou ia voltar Zero. para outra Não área? ia empreender, não. Ah, tá. Você ia só mudar não de ia área. empreender. Ainda ia continuar na área. Minha ideia de empreender Nem passava. nem passava na minha cabeça. Entre aspas, porque depois eu vou contar outra história. Tá. Mas assim, nem passava na minha cabeça. Aí eu falei, vou fazer um curso de maquiagem. Aí, nossa, fui lá, feliz da vida. Aquela delícia, né? Ia lá fazer maquiagem, almoçava com as meninas, aí voltava pra casa, toda felizona. Aí eu falei, gente, é isso que eu quero, eu nasci pra isso, eu tô adorando, não sei o que, não. Beleza. Aí, passaram aí alguns meses, tal, eu comecei a fazer alguns atendimentos e tudo mais. Só que eu ainda não sentia que era 100% aquilo, tipo, só aquilo. Porque aí eu comecei uma briga muito interna, assim, muito séria, do tipo... Fernanda, você tem um diploma de marketing, de publicitária, você tem uma pós-graduação. Eu saí, eu comecei a fazer o curso de maquiagem, eu tava no final da pós. Você tem uma pós-graduação, você investiu em tudo isso pra ver a maquiadora. Gente, isso gritava na minha cabeça. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Aham. Foi uma conversa sua, interna, você, né, com esse julgamento interno? Aham. Ou foi alguém que plantou alguma coisa nesse sentido? Ou várias pessoas? E você colou, sabe? A pessoa deu essa opinião e colou. Assim, foi muito eu comigo mesma. Foi muito eu comigo mesma. Porque, pelo menos do meu lado, assim, ninguém tava me julgando. Porque todo mundo viu o estado que eu estava e que eu precisava desse, sabe? Dessa clareza. Então, foi muito eu comigo mesma. Muito, A assim. vozinha, Eu né? me chibatando. Era só você se permitir mesmo Era pra eu me mudar, né? Não tinha Exato. nada te impedindo, Nada. exceto a sua mente, né? Excesso a minha mente. Então, a mente da Ariana, né? E eu ficava muito assim, pensando, gente, como assim? Eu vou jogar fora esse diploma, eu tô terminando uma pós-graduação, caríssima, num lugar super nomeado, blá, blá, blá. Nossa, é isso que eu vou fazer?
de forma alguma, pelo amor de Deus, desmerecendo o trabalho de maquiadoras, óbvio, porque hoje eu sou e eu sei que, enfim, é um trabalho incrível e tudo mais. A gente que o diga. Uma coisa, outra coisa, né? Mudou tudo. Mudou tudo. Mas eu fiquei, cara, como assim e tal? Mas tudo bem. Fui, comecei a fazer uns jobs, aí comecei a pensar, poxa, mas será que vai ser só isso mesmo? Aí minha mente vinha, a vozinha, pá. Aí, assim, eu acho que foi aí uma coisa do universo mesmo. Porque foi muito na época de que virou o ano, veio pandemia. E aí, o que aconteceu? Terminei os cursos de maquiagem, tava lá no Oba-Oba, 9 meses, Oba-Oba. Fazendo maquiagem, não sei o quê, De fato, dinheiro, né, que é o que a gente precisa para pagar boleto. Naquela época não tava entrando ainda de maquiagem e tudo. Aí uma ex-chefe minha, lá da época de uma empresa que eu trabalhei, me ligou e falou assim, Fê, é o seguinte, preciso de você aqui. Só tá eu e Deus no marketing dessa empresa. Aliás, querida, se estiver assistindo isso, é você, eu tô falando de você. Falou, só tem eu e Deus aqui. Vem. Aí eu... Caramba. Bateu na minha porta. Gente, eu tava na praia, com o pé na areia. De boa. Meu celular tocou. Eu falei... quer saber? Eu vou, porque aí o que eu faço? Make no fim de semana. Porque a demanda de make é mais no final de semana. De eventos sociais e tudo mais. Eu falei, zero problema. Eu continuo com a make no fim de semana. E aí eu já ia de novo pro meu lugar seguro. Do CLT, Vou de novo pra segurança. Sim, nossa mente o tempo inteiro buscando estabilidade. Nos sabotando, exato. E aí, eu falei, cara, ainda bem que eu voltei. Porque a gente veio pandemia. Quem que eu ia maquiar na pandemia? Sim. Aí, fiquei nessa empresa durante toda a pandemia. Em 2022, eu comecei a ter aquelas mesmas aspirações que eu tinha naquela empresa anterior, antes do curso da Make. Aí eu falei, pera. A vida voltou ao normal e agora o que eu faço? É isso, sabe? Então, aí eu falei, não, pera. De novo, eu tô tendo essas aspirações de que eu não estou feliz aqui, eu quero trabalhar com outra coisa, eu gosto de moda, eu gosto de beleza, eu gosto... De novo, aquilo voltando, né? E as pessoas sempre, nunca parou. Fê, me ajuda a comprar um look. Fê, faz uma maquiagem em mim. Fê, essa blusinha ficou legal? Fê, sabe? Fê, eu tenho uma dúvida. Ah lá. Conta. Pelo visto, por você ser referência, você sempre se cuidou. Sim, muito. Mas você considera que você tinha autoestima? Considero. Isso sempre... Sim. Autoestima e confiança sempre foi algo que você... Sim. Era mais a incerteza mesmo do caminho que você ia seguir. Né? Era mais incerteza do caminho, da carreira. Porque o lance da autoestima... eu sempre vi muito minha mãe se arrumar, sabe? E minha avó também era super vaidosa. Pra idade dela, ela já era bem pra frente, assim, sabe? Assim, gostava de usar uns tênis esportivos. E ela era uma senhorinha e não se vestia como uma senhorinha. Então, assim... Eu amo essas referências de mãe, gente. Exato! A gente leva pra vida, né? Total! E assim, minha mãe me teve muito nova. Então, nossa, no auge dos 24 anos de idade, unhona vermelha, sabe, assim, cabelão solto. Ela sempre se cuidou, se maquiou. Eu sempre vi muito isso na minha família. E tem uma coisa dos arianos que é impressionante. Vocês podem validar. Eles têm autoestima mesmo. Eu perguntei justamente... É muito seguro, né? Eu perguntei justamente por isso, pra validar mesmo. Porque eu tenho amigos arianos, é impressionante. É diferente do leonino. O leonino quer ser... visto, né? Reconhecido. Quer ser visto e ele quer ter autoestima. Mas por dentro ele tá buscando validação. Sim. O ariano, ele é mesmo. E ele acredita muito no potencial dele. Com você sempre foi assim, né? Sempre foi assim, gente. Tipo... É um negócio que nasceu comigo, assim. E veio, né, da família. Sim. Então, tipo, aí eu também, né, nasci numa família de pessoas muito jovens, sabe? Então, tipo, minhas festinhas de aniversário eram bailinhos adolescentes, sabe? Então, tipo assim, eu sempre fui cercada dessas pessoas, e as pessoas se cuidando, tá? A mulherada se maquiando. E então, aí voltou veio o incômodo, muito, né? que você falou, né? De estar no outro lugar ali. Exatamente. E despertou daí, desses Aí pedidos à consultoria? Aí foi assim, porque dentro dessa empresa que eu tava, né,
uma amiga minha lá falou assim, Fê, vamos comigo no shopping, quero comprar umas roupas, não sei o que e tal. Aí eu falei, vou com você, tudo. Aí ela, ai, nossa, porque eu gosto do jeito que você se veste, não sei o quê, gosto das formas como você combina as roupas, vamos comigo. Falei, não, vamos, mas assim, você sabe que eu não sou profissional nenhuma de consultoria, nem nada disso, né? Ela, não, mas nada a ver, tal, vamos só pelo rolê. Falei, nossa, bora, só pelo rolê. Ficamos o dia inteiro no shopping, inteiro. Aí, ela começou a usar essas roupas no escritório. Aí, quando ela começou a usar, as pessoas começaram a reparar. E tipo, nossa, fulana, nossa, você tá arrumada hoje, não sei o quê, né? O chefe dela percebeu também, sabe? Depois, mais pra frente, ela conseguiu uma promoção, inclusive. Aí, eu olhei e falei, gente, mas temos uma coisa aí, né? Temos um potencial, temos alguma coisa. E nesse período também eu comecei a ler muito sobre coloração pessoal. Eu gostava muito do tema de coloração pessoal. Queria fazer a minha, tava louca pra descobrir qual verão que eu era, porque eu já sabia que eu era verão, não poderia ser outra estação. Em que ano isso, Fê? Porque eu acho que nem era auge ainda, né? Isso foi em 2022. Ah, já tinha uma depois da pandemia. Foi, né, meio final de pandemia, assim. já tinha essa coisa da coloração. E aí eu falei, nossa, quer saber? Eu acho que vou fazer um curso de coloração pessoal. Tipo, do nada. Falei, vou fazer um curso de coloração pessoal. Tirei umas férias, tal. Eu não ia viajar nessas férias, ia ficar de boa. Falei, acho que vou fazer, porque, sei lá, de repente eu posso atender no fim de semana, junto com a maquiagem. Eu comecei a pensar nisso. Um combo. Isso te ajuda na maquiagem. Muito. Né? É como se você estivesse agregando valor na maquiagem. Assim, toda maquiadora precisa saber muito de coloração pessoal, sabe? Se elas fazem o curso de coloração mesmo, aí elas, assim, arrasam demais, porque a gente entende todas as características de beleza da pessoa, né? Hoje mesmo eu falei pra Eve, ela tava maquiando a gente, eu falei, Eve, eu preciso de um batom. Mas tem que ser temperatura fria, pra temperatura fria e tal. Ela falou assim, eu sei, eu vou escolher pra você. Eu falei, olha que diferente você pedir pra alguém e ela saber do que você tá falando e te entregar já filtrado, né? Nossa, gente, é um papo pra um próximo podcast. Inclusive. Porque, assim, coloração pessoal é um universo gigante. E aí eu fiz o curso de coloração, aí ajudei essa amiga. A vida começou a me empurrar, assim, pra algo relacionado à consultoria de imagem, de estilo, né? Só que, de verdade, eu nunca tinha pensado em ser consultora de estilo. Isso eu nunca tinha pensado. Eu pensava, assim, numa carreira de moda, lá no comecinho, sei lá, ser estilista, trabalhar numa marca de moda, ajudar a vestir as modelos, a produção de moda. Mas consultoria de imagem de estilo eu nunca tinha pensado. Só que quando eu comecei a fazer a coloração pessoal, eu vi que tinham muitas meninas ali que eram consultoras de imagem de estilo, eu comecei a pesquisar sobre a profissão. E eu falei, gente, tem oportunidade. Eu acho que eu fui isso a vida inteira, das minhas amigas, de todo mundo. De graça. Mas já veio com bagagem, né? Exato. Aí eu falei, mas eu sou um talento nato. Mas sabe qual foi o teste? Você passar o dia inteiro no shopping sem se estressar. Eu amei. Então, porque é 880. Fê, você é muito comédia romântica nova-iorquina. Ela é, total. Por isso que eu falo, é você, Fê. Não tem como te comparar com outra profissional, cara. Impressionante. Já assistiu Gossip Girl? Eu amo Gossip Girl. Eu nunca assisti. Eu assisto umas 3, 4 vezes. Sério? É muito pra quem sonha com Nova York. Ai, meu Deus. Então. Você vai gostar de uma série que chama The Bold Type. Que é da Netflix também. Ela é maravilhosa. Vou assistir hoje. 3 ou 4 amigas. Vou até anotar. E aí é sobre isso também. Elas trabalham na redação de uma revista. É aquela história bonita mesmo, né? É muito incrível. É muito Meu marido incrível. fala assim, ai, sério. vem você Se passa com em a Nova sua York. série. Sério, depois você me conta. Você vai amar. Vou assistir, já anotei. Mas é muito louco, porque eu falei, cara, peraí, eu acho que eu sempre fui essa pessoa. E aí é uma possibilidade, então. Aí eu comecei a pensar, comecei a conversar com o marido, tudo. E aí ele falou uma coisa que aí virou mesmo a minha chave. Porque eu tava nessa empresa, tal, não era algo que eu amo o que eu tô fazendo. Era tipo, ok, né, bora, vamos fazer acontecer e tal. Tava dando o meu melhor de mim, tudo certo. Mas é aquilo que eu falei, não era moda, não era beleza, então não me empolgava 100%. E eu sou uma pessoa que eu sou movida à empolgação.
E não tem jeito, meu. Se eu não gosto de fazer uma coisa, eu não vou fazer, velho. Ou se eu vou fazer reclamando. E ponto. E ponto. Tipo, limpar a casa. Limpar a casa eu limpo xingando. Enfim. Podem cortar essa parte se vocês quiserem. Foi ótimo. Pode cortar. Mas aí ele falou uma coisa assim pra mim. Fê, eu tava ouvindo uma palestra, não sei de quem, que eu tava gravando, blá, blá, blá. E aí falaram o seguinte, que a gente precisa ter um propósito na vida. Qual é o seu propósito? Aí eu não sei. Aí nessa hora você pensar. coloca editor. Cri. Propósito? Ele é. Mas assim, então, agora, no seu trabalho, do que você tá fazendo agora, qual é o seu propósito no seu trabalho? Aí eu, nenhum. Aí ele, nenhum? Aí eu, nenhum. Aí ele, mas você não vê propósito no que você tá fazendo e tal, né? Eu falei, vejo, assim, gosto, é um serviço, não sei o quê, que é bom para as pessoas assim, as pessoas assadas, não sei o que lá, descrevi o produto que eu trabalhava, sabe? Aí ele, tá, mas o propósito é para o outro, né? Propósito é para o outro, né? E, tipo assim, não é uma coisa pra gente. Sim. Tipo assim, não existe, tem servir, propósito, né? de comprar uma casa. Não, o propósito é, né? Aí eu, caraca, nenhum. Não, tá muito errado isso. Aí eu fiquei, nossa, maquinando aquilo. E eu falei, cara, não é possível. Eu já tenho 30 e poucos anos, eu não tenho um propósito. Não, tá errado, sabe? E eu comecei a estudar sobre a consultoria de imagem de estilo, a coloração, não sei o quê, nananã. Aí depois que eu terminei o curso da coloração, cheguei no escritório vendo cor, eu só via cor. Então aí eu já não tava mais lá mesmo, sabe? Porque eu já comecei a pensar o que eu tô fazendo aqui de novo, entrar na brisa que eu tava naquela outra empresa, de ficar insatisfeita, nananã. E a minha chefe na época, essa amiga e tal, ela falou, Fê, assim, por que você não se joga nessa área nova aí da coloração que você tá gostando tanto? As meninas aqui já querem tudo fazer e não sei o quê. Meu, tenta, você é nova, não sei o quê e tal. Você tá feliz aqui? Aí eu, não. Ela, então, vai, meu, voa, tenta, arrisca. Aí eu, putz, mas será? Porque você fica, né? Pô, eu vou deixar um CLT, eu vou empreender do nada, sabe? Então, é meio complicado, né? Não tinha me preparado pra isso. Aí, tá bom, fui pra casa, refleti, falei com o marido, ele falou, meu, faz o que você achar melhor, tá tudo certo, não sei o quê. Aí, vou voltar naquele ponto que eu falei que, né, nunca tinha pensado em empreender. Eu abri um caderninho, que é um diário de 5 anos. Que eu falei que eu ia preencher durante 5 anos e eu não preenchi, foi nada. Mas algumas coisas tem anotadas lá. Eu abri lá e tava 2016, o ano. Tava escrito assim, era uma pergunta. Qual é o seu sonho? O seu sonho mais íntimo? Uma coisa assim. Era bem profunda a pergunta. E falou assim, qual que é o seu sonho mais, né, tal? Aí eu respondi, eu quero ter uma empresa de moda. Caramba. Aí eu... A sua criança interior já tinha dito pra você o que você queria. Eu escrevi isso Em 2016. em 2016. Por que eu escrevi isso? Aí eu fiquei, caraca, eu escrevi isso em 2016. E eu nunca imaginava, tipo, vou criar uma empresa de moda, vou empreender com moda, com beleza, nananã. Aí aquilo também foi mais um estalo. No dia seguinte eu cheguei no escritório e falei, eu vou sair. Aí ela, quer mesmo sair? Eu falei, quero. Ela falou, então eu vou te ajudar. E aí, claro, saí com benefícios e tudo mais, pra poder ter, né, de fato, uma estrutura financeira e tudo mais. Porque, gente, é difícil empreender. As pessoas ficam, né, tipo assim, se planejando financeiramente e tudo mais. Aí eu falei, meu, beleza, então agora eu vou sair, vou ter isso, vou ter aquilo, como que eu vou fazer? E aí eu comecei, atendimento de coloração, nananã. Aí eu fui, peguei uma cliente que ela falou pra mim, mas e a consultoria de imagem de estilo? Você também faz? Aí eu, então... Ainda não fiz esse curso, mas vou começar a fazer. Aí ela, como assim? Mas eu quero fazer, independente de você ter feito o curso ou não. Você entende, você faz isso, não sei o que, nanana. E eu comecei a fazer uma consultoria sem ter feito curso ainda.
né? E aí foi acontecendo. E é isso, meninas. Vai fazer quase 3 anos já esse ano, né? Que eu tô trabalhando com consultoria de mais de estilo e coloração pessoal e maquiagem. E você sente que é paixão hoje? Nossa, hoje eu... O olho dela brilha, né? É isso, se eu precisar ficar 10 horas dentro do shopping, eu vou ficar com a maior alegria do mundo. E o que mudou? Ser para o outro? Você acha que foi isso? Sim. Você soluciona, né, um problema. Exato, porque Eu agora até o meu propósito, ele existe. É. Tipo, o meu propósito é ajudar alguém a olhar pro espelho e falar, eu sou foda, sabe? Tipo, olha que legal, a minha imagem tá refletindo quem eu sou ali, sabe? Sim. Levantar a autoestima daquela mulher. Sim. Gosto muito de trabalhar mais com mulheres mesmo. Levantar a autoestima dela ali, fazer ela se reconhecer naquele espelho. E olhar e falar, gente, agora eu tô mostrando o quanto eu sou incrível, sabe? Sim. Você já Esse fazia bem pro isso, outro. essa solução você já entregava, mas quando você Exato. percebeu o valor disso, você se sentiu mais engajada. Total. E aí Olha aqui. eu trabalho assim, brincando. Que Eu legal. trabalho. E você se entrega pra isso, porque diferente. tem E eu não me entregava no marketing, gente. É isso. Aí no final eu falei, caraca, era isso. Uma anotação. É porque no né? marketing você também era indireto. Não era pro outro, era indireto, né? Era pra empresa, querendo ou não. Verdade. Tinha uma Tinha uma barreira. Nossa, e eu me arrepiei você falando, porque eu tenho uma mentoria chamada Mentoria Identidade Virtuosa. E lá eu trabalho essa parte da construção da identidade, da mentalidade e da execução. E a parte da identidade tem o que eu chamo de entender o que é o servir na sua vida. Porque o servir é um vetor que aponta pra fora, pro outro. E é nítido quantas histórias eu já ouvi de profissionais que ganharam muito dinheiro, que são ricos, e chegam nesse patamar e falam assim, tô sentindo um vazio. Falta alguma coisa. Cara, olha lá. Então, e percebe que tá faltando o que é isso? O vetor que aponta pra fora. Porque o que eu faço tem um sentido para alguém, sabe? Melhora a vida de alguém de alguma forma. E a sua trajetória me arrepiou porque vai de encontro com isso mesmo. Totalmente. Você encontrar o que é uma paixão, o que você é muito boa e o que serve ao mundo, né? Não, nossa, Lê, eu tô agora... Sem É palavras. isso. É muito isso. E assim, tipo, eu acho que empreender fica muito mais... fácil, entre aspas, que a gente sabe que não é fácil. Mas eu acho que fica muito mais leve, muito mais gostoso quando você encontra isso. Sim. Exatamente. Porque para você mudar de uma coisa e ir para outra e ainda assim ali também não achar um propósito, é muito complicado, sabe? Porque você vai sair de uma coisa, vai para outra, vai continuar do mesmo. Exatamente. E eu acho que é importante também a gente falar com as pessoas que ainda não encontraram esse propósito ou têm dificuldade. Porque nós que somos mais profundas, a gente é muito voltado pro propósito. Sim. Mas tem gente que é ou sobreviver ou ganhar dinheiro, mas tem que entender que precisa ter um sentido naquilo, né? Mesmo que você não tenha um propósito, pelo menos dê algum significado para aquilo que você faz. Não se amarrar isso, porque tem muita gente que se prende, eu não sei qual é o meu propósito, que não é tão simples. E se prende a isso e não consegue sair do lugar, porque, putz, eu não tenho propósito, que foi o que você sentiu. Entra em pânico e pode te travar. Sim. Então, eu acho que é muito isso. Essa questão do autoconhecimento que a gente tanto fala, né? Reconhecer que os serviços que nós prestamos, principalmente quando é diretamente, mas o que você faz hoje está servindo alguém. Mas é reconhecer de que forma que eu estou ajudando essa pessoa para trazer um pouco mais de significado, né? Mas não se prender e ficar desesperado. Putz, eu não tenho um propósito. Calma, respira, né? Entende o que você faz de melhor, de que forma que você soluciona a vida do outro, né? É muito mais simples. Sim, isso que você falou é verdade. Não é simples encontrar um propósito. Olha aí quanto tempo a Fê demorou. Nossa. Gente, quanto tempo? Vamos fazer as não é uma contas agora. receitinha. E ela nem sabia 2009. que existia isso, Imagina. né? Assim, eu falo porque desde criança Mais de eu sempre 15 anos. quis trabalhar com moda, só que eu transitei por tantas áreas até começar efetivamente a trabalhar com isso. E é muito louco, né? Porque eu tava até comentando aqui com a Ká, eu já queria desde sempre. Só que eu sabia que não era o momento, então eu sabia que moda não ia pagar minhas contas. E o que eu fiz? Fui trabalhar. Sim. Só que, indiretamente, tudo que eu empreendia tinha alguma relação com autoestima. Indiretamente. Então, eu trabalhei com lingerie, a gente tinha um atendimento voltado para autoestima. A gente tinha uma marca, né?
Depois a gente foi fazer ensaios fotográficos. Tinha relação com a autoestima. A Boutique Super. Desapego dela, ela é 100% imagem e autoestima. Então, assim, inconscientemente, tudo era moldado. Tudo tava lá. Cara, Ai, quem a mãe. gente é sempre Tá, é tá em... essência. Olha só você, É sempre essência. tem. E exatamente. E Tudo. quando eu decidi fazer o curso, que eu até te contei, né? Foi. Eu já trabalhava. Eu fiz o curso por título, né? Ô, Jé, e conta a sua história também, né? Ai, Rapidamente, conta. sobre a que você falou da mãe. E a sua referência foi sua Minha mãe. mãe, super. E eu lembrei no podcast, eu não tinha isso muito claro. Lembra que até eu lembrei no podcast, porque a minha mãe, ela se vestia muito bem. E pra época, as únicas referências eram revistas. Sim. Ela via a revista, os looks ali montados, e ela reproduzia. Ela usava Gente, listra, massa. aquelas calças retas. E aí, você vê, a minha mãe era muito vaidosa com o pouco recurso que ela tinha. Ela nunca deixou de se cuidar. E a minha avó, ela não usa maquiagem, não, ela é muito discreta, mas ela é perfumada. As roupas são impecáveis, tudo muito impecável. Então, você vê, o autocuidado delas me inspirou com toda certeza. E a sua mãe é elegantíssima. A minha mãe meu amor. Ela é linda, minha referência. Maravilhosa. Eu acho que isso tem muito estímulo também, né? De você querer... Porque, e o que eu entendia mais nova era... Isso aqui salva vidas, cara. Sim. Isso aqui mexe com a autoestima emocional da pessoa. A gente consegue ressuscitar a pessoa de um Sim, lugar que ela tá é muito isso. deprê também, né? E aí eu sabia que isso ia solucionar muitos problemas. E sabe que é muito louco, assim. Nessa trajetória minha, teve uma vez que eu ouvi um feedback de uma chefe que ela falou assim pra mim: ai, Fê, eu acho que você é muito boazinha, você gosta muito de ajudar os outros, eu acho que você tinha que trabalhar com pessoas e tal. Gente, naquela época eu recebi esse feedback de um jeito que eu falei: gente, o que ela tá falando? É louca, que não sei o quê. Tipo assim, eu tô aqui no lugar onde eu quero estar. O que ela tá falando isso? Ela tá falando, tipo, pra eu sair dessa parte do marketing, da criação, não sei o quê, e trabalhar com atendimento. Na minha cabeça, eu falei, sabe assim? Eu fiz uma coisa nada a ver, assim. Aí agora, hoje, eu paro e penso, cara... O valor disso, né? Ela já tava enxergando isso. Exatamente. Em mim. Só que eu, na minha revolta... No meu auge de burnout que eu tava tendo ali, eu não enxerguei. Você Eu, não tipo, absorveu. o que ela tá falando, sabe? E olha que loucura, né? Ô, Fê, e uma coisa que eu acho muito valiosa, eu queria muito saber o seu ponto de vista, é sobre a sua percepção sobre a sua trajetória mesmo, né? Porque até quem tá passando por uma transição vai passar, reconhecer que tudo que ela passou antes dessa transição vai contar. E eu falo com muita propriedade isso porque eu abraço todas as minhas experiências profissionais e como elas me agregam hoje, principalmente no ramo de eventos, porque você tem que lapidar o teu olhar para o refinamento, para as coisas bonitas, para o belo, para a ordem. E eu fiz alguns desfiles da Louis Vuitton, por exemplo, então eu tive contato com um refinamento acima do que eu estava acostumada. E isso me trouxe bagagem para os atendimentos também. Então, é a gente acolher a nossa história e não achar que foi em vão. Principalmente você que se formou, fez pós, né? Então, conta um pouquinho a sua visão sobre essa bagagem da sua história. O que você agrega hoje nos seus atendimentos? Assim, definitivamente nada do que a gente viveu antes, né? De uma transição de carreira e tudo mais, a gente joga no lixo. Porque todo aprendizado é um aprendizado, né? Então, em toda a fase aí que você passa, você sai com uma bagagem imensa. Então, às vezes, você não para refletir sobre isso, né? Mas faz muita diferença. Então, no meu caso, por exemplo, no marketing, né? Agora eu uso toda essa bagagem para mim. Para minha marca, para o que eu quero para mim, identidade visual, minha linguagem. Eu também trabalho com ensaios fotográficos, então... faço toda a parte de produção do ensaio fotográfico, o styling, a maquiagem, tudo, mas assim, eu sei conversar com esse fotógrafo, então assim, eu sei passar briefings, receber briefings, então isso é muito importante em campanhas. Esses dias eu tava até brincando, eu falei, gente, quando a gente é empreendedora, a gente é meio Barbie profissões, porque a gente é tudo, né? E tudo aquilo que a gente
teve antes aí de conhecimento, a gente vai agregando. Então, se você é uma pessoa da área financeira, por exemplo, tenho certeza que você vai ser alguém aí que vai ter uma empresa, né? Tá empreendendo, tal, num ramo tal. Você vai ser aquela pessoa que vai olhar aí o financeiro, tal, bater planilha, nanana, né? E você vai agregar esse conhecimento de alguma forma. O meu agregou muito essa parte de comunicação, de trabalhar com imagem e tudo mais, de forma online. Agora eu tô falando de roupas, né? Imagem através das roupas. Mas a comunicação, né? Da gente não ter ruído, como que a gente trabalha, nanana. Então, tudo tá muito interligado. E, assim, a não ser que a pessoa realmente mude do tipo, sou advogada, vou virar uma médica. Mas também conta. Eu acho que nada é descartável. Estamos falando de extremos, mas ainda assim, se você vai ser uma médica agora, mas você tem toda essa parte de direitos aí que vai te proteger nessa trajetória, exato, né? que vai te proteger na sua trajetória. Então, sempre tudo vai agregar, né? E por mais que às vezes a gente mude, a gente fica com medo de perder bagagem, com medo de realmente trocar esse currículo, né? Ainda mais quando você tem uma coisa que, querendo ou não, tá consolidada, né? Igual no meu caso, foi consolidado e tal. E aí jogar, entre aspas, tudo isso pro alto. E não é assim, né? Você teve que estruturar a sua imagem para posicionar a sua marca? Porque você é uma marca, né? Você teve que trabalhar isso em você ou foi algo que foi natural, se construindo naturalmente? Então, Jéssica, assim, porque por sempre gostar de moda, eu sempre gostei muito de mim, do que eu vestia e tal. Tanto que, assim, hoje, por exemplo, eu não consigo fazer conteúdos, tipo, do meu antes e do meu depois. Porque eu amo. Tudo que eu fui vestindo ao longo da minha vida, eu amei, sabe? Eu tava usando tudo que eu queria usar. Então, eu sempre gostei de se vestir e tudo mais. Então, mudou algumas coisas, sim, porque eu fui estudando e eu fui agregando conhecimento em mim mesma também, né? Então, a questão de coloração pessoal, nananã. Então, a imagem foi mudando, sim. Foi se elevando, digamos assim, né? E graças a Deus, né? Porque a gente vai evoluindo mesmo. Então, daqui 20 anos eu posso estar me vestindo, me produzindo de um jeito totalmente diferente, porque a gente vai evoluindo, nosso estilo vai evoluindo, né? Mas houve aí pequenas lapidações, digamos assim, mas eu sempre gostei muito, assim, de tudo que eu fazia e tal. Aí na época do blog também, isso ajudou bastante, né? Então eu sempre gostei, assim, no fim, você bastante já estava da minha empreendendo imagem. Há muito tempo, você já estava empreendendo E eu em nem paralelo, sabia, né? E você não sabia, E eu exatamente. nem sabia. Nem precisou fazer nada no choque, assim. E você tem duas coisas que eu falo que são primordiais para você se posicionar, crescer, mudar. Que é confiança, autoestima, que pra mim tá ali interligado, e coragem, porque você se ouviu e teve coragem. Sim, eu trabalhei com uma astróloga, ai, querida, assim. E aí, eu ajudei a fazer os looks dela ali e tal, na gravação. Ela tava gravando um curso, na verdade. E nesse curso, ela fala assim, sobre autoconhecimento, astrologia voltada para autoconhecimento e tal. E aí ela fala, gente, o mundo é dos corajosos, sabe? Tipo, Deus abençoa os corajosos, porque, gente, a gente precisa ter coragem para tudo na vida, né? Nossa, essa frase ficou assim na minha cabeça e eu sempre, tipo, penso assim, falo, gente, a gente precisa ter coragem pra tudo. Agora, pra empreender, a gente precisa de mais coragem. Uma ainda, dose né? a mais. Uma dose a mais. Imagina, quando eu já empreendi em paralelo com o CLT, né? Ai, olha já que legal, era em paralelo. Sim. Mas eu contei isso também pra cá. Quando eu saí, que realmente depois da pandemia nós fomos mandados embora porque a empresa destabilizou, teve que mudar o cenário e tudo mais. Fomos mandados embora. Quando eu saí da empresa, que eu tinha acabado de ser demitida, eu chorava tanto. Porque eu falava, meu Deus, minha segurança, meu salário, o que vai acontecer? E é essa coisa da confiança, né? Porque, cara, olha o universo gigante ali pra você
explorar e você fica presa naquele salário, naquela estabilidade, falsa estabilidade, né? Então, é muito louco isso, né? De você realmente... Eu entendo que essa questão da transição é muito desafiadora, sim. Nossa, demais. Porque gera muito desconforto. Total. E necessita de coragem. Sim. Eu acho que se eu não tivesse sido mandada embora, talvez eu tivesse ficado mais tempo ali por medo. Eu também, de verdade. Se essa minha chefe, né, não tivesse falado pra mim, eu vou te ajudar, nananã, eu tava de verdade trabalhando paralelos, assim, sabe? Fazendo a coloração pessoal no final de semana, consultoria de estilo também no final de semana, maquiagem e tal. E ia estar no CLT também, sabe? Ok, mas não dá pra ser assim por muito tempo, né? Não dá. Não tem como. Então, não tem. Porque aí, o que acontece? Você não consegue se dedicar 100% nem a um nem ao outro. Não tem qualidade na sua entrega, Ok, né? gente, já entendi, tá? A Lê vai passar por transição de carreira. Eu tô nesse processo, Tá, né? né? Já tem um tempo. E vocês falando é um aprendizado pra mim também. E eu trago um lado que é muito importante, porque eu já tentei fazer uma transição, só que não foi equilibrada, foi o extremo. Então, sem segurança nenhuma, acreditando no sonho, achando que Deus ia honrar 100%. E só acreditando no sonho mesmo, sem aquela segurança, aquela base que precisa ter. Tanto emocional quanto financeira. Sim. Porque na época eu era super jovem. Então, isso me traumatizou de um jeito que eu não conseguia mais nem ouvir falar da marca, que eu acabei me tornando consultora da Mary Kay. Virei diretora, enfim, segui, achei que aquilo ali, nossa, vai mudar toda a minha vida. Mas eu fiz uma transição sem maturidade emocional e sem entender sobre negócio, como ter um controle financeiro sobre aquilo. E isso me gerou um trauma, enfim, vários problemas. Então, eu acredito que é importante trazer para as pessoas que a gente está ouvindo também os dois lados, que é legal você se ouvir e você ir em direção àquilo que você, né, sente, mas ao mesmo tempo não seja negligente. Nossa, né? isso é muito importante. Faça um planejamento para poder transicionar, porque... E eu não fiz esse planejamento tão bonitinho. Eu também não. Mas eu vou te falar, e ajudaria muito se eu tivesse feito. Mas não foi empecilho porque eu já estava em paralelo. É ruim quando você faz uma transição para você começar do zero a empreender. Aí eu acho um pouco de loucura. Mas você quer empreender, tá como seletista? Faz alguma coisa em paralelo, começa, teste se é isso mesmo que você quer. Porque às vezes a gente fica deslumbrado com o empreender e nem sabe o que é empreender. Exato, é muito verdade. desafiador. É verdade. É muito desafiador. A questão de ajeitar a sua rotina, seus horários. Gente, isso assim, é uma liberdade absurda, mas é um perigo tenso, assim, também. Porque se você... Tipo assim, se você não se gerenciar, ninguém vai te gerenciar, ninguém vai estar ali te demandando, ninguém vai estar ali te fazendo as coisas, né? Falando pra você fazer as coisas. Então, você precisa ter um autocontrole muito, muito E o tanto de coisa que você real, tem que estudar assim, também, né? Você não pode só estudar a sua área que você quer se dedicar, Nossa, você tem que é estudar verdade. um monte de outra coisa. igual... Gente, financeiro, eu acho ó. Eu amo. Eu me encontrei, né, Lê? Eu me encontrei. Eu não gostava. É que é muito da sua personalidade. A parte financeira, gente, eu acho... Mas é necessário, né? Então, é aquela coisa, se você empreende sozinho, né? Aprenda essas habilidades, assim, financeiras, jurídica, que é muito importante, comercial, e se joga, mas se aprende. Inclusive, nós temos um episódio que a gente fala sobre os 8 mitos do empreendedorismo. Ai, que legal! Sobre a nossa legal. experiência com isso, a gente fala exatamente disso que você falou. De ser seu próprio chefe, enfim, assistam, inclusive, gente. Ai, eu vou assistir, E o que você diria pra uma pessoa que tá em transição de carreira? Eu estou representando vocês, gente, hoje aqui nessa mesa. O que você diria pra essas pessoas, assim, o que é primordial pra fazer essa transição? Olha, Lê, assim, eu não quero romantizar nada, né? Porque a gente sabe que, enfim, milhões de dificuldades e coisas na nossa mente e tudo mais. Mas, assim, tá com medo? Vai com medo mesmo, porque o medo, ele vai continuar ali, né? Na nossa vida, tudo o que é desconhecido gera muito medo, gera estranheza. Então, nunca esse medo vai passar, né? Nunca esse medo vai passar. Mas se existe de verdade toda essa vontade... Só vai, se joga, se dedica, né? Porque, de verdade, não é algo que vai
cair do céu, sabe? Tipo, se você vai trabalhar com produto, serviço, o cliente não vai bater na sua porta, né? Você vai ter indicações? Sim, você vai ter super indicações. O começo, gente, o começo é maravilhoso. O começo todo mundo quer, todo mundo a amiga apoia. indica pra amiga que não sei o que, nananã. Depois você vai vendo que as pessoas, tipo assim, ao seu redor já compraram de você, já fizeram alguma coisa com você. Tipo assim, a novidade você precisa passou, expandir. né? Exato. Então, assim, o começo pode ser tudo muito legal. Só que você tem que pensar realmente a longo prazo. Sim. Porque ali na hora, a empolgação, vai dando tudo certo, tal, você vai se empolgando. Mas assim, olha de verdade o todo. Faz um planejamento. O planejamento de marketing tem que ter, sabe? Então, não é porque eu trabalhei com isso que eu tenho essa veia disso que, né, que é mais fácil pra mim. Muito pelo contrário, é até mais difícil, porque eu me cobro ainda mais, porque eu sei que poderia estar ainda melhor, sabe assim? E a gente fazer algo pra nós também é mais difícil, porque a gente tem o nosso olhar mais míope, a gente, né, não tá vendo de fora. Então, assim, se dá para fazer, faz de verdade uma mentoria, né? Com uma especialista, igual você, Leita, uma especialista. Contrata uma empresa de marketing, faz um planejamento estratégico. Não vai atirando para tudo quanto é lado, porque realmente Tem um plano. tem que ter um plano. Onde você quer chegar Tem e que que marca ter. você quer construir Exato, também, Isso, né? exato. isso é muito verdade, trazendo o meu exemplo que tô nesses dois mundos, e eu falo que para mim é importante ainda estar nesses dois mundos, mas eu sei até que ponto estar nesses dois mundos. Tem que ter um prazo, E né? eu sei para onde eu quero ir, Sim. por que eu estou nos dois mundos. Então, é muito importante você ter clareza, Sim. porque se você não tiver clareza, você vai só apagando incêndio, né? Então, Total. tenha clareza, assim, eu acho que é bem interessante isso que você trouxe, e complementando já, pra mim ajuste seu emocional, Sim. ajuste, entenda quem você é, a sua identidade, o que você quer ser. Eu falo muito sobre você escrever o seu enredo de vida. Isso é uma ferramenta de set terapêutico que poucas pessoas falam, acham que não causa um impacto, mas foi uma coisa que me transformou. Eu parei e escrevi qual história eu quero contar daqui pra frente. Legal. Tá E isso vendo? me deu direção pra definir um prazo, pra definir tudo nesse momento de transição. Sim. Então é isso, assim, do meu lado, que eu diria para as pessoas, estando nessa cadeira, é isso. E você, Jé? Eu acho que eu repito um pouco de vocês duas, porque o planejamento, ele é algo que é inegociável. Você desenvolver habilidades para realmente começar a empreender é essencial também, porque vem muito daquilo, né? Se você não tem esse planejamento, um foco do que você quer construir como marca, e eu falo isso por experiência própria, que a gente vai agarrando tudo que aparece. Nossa, tem uma oportunidade. Não, eu tenho que fazer isso. E aí, chega uma hora que você tá com tanta bagagem que você ficou perdida naquele montante de conteúdo. E isso eu demorei muito pra ver. E isso me atrasou muito. Sim. Então, não foi em vão, obviamente, mas atrasa a trajetória. Então, eu diria, tenha foco, né? Eu acho que é primordial. Tenha foco de onde você quer chegar, que marca e que história você quer construir. Sim. E tenha um planejamento. E aprenda habilidades novas, não só da sua expertise, mas as outras áreas que envolvem, não só para você executar, mas até para você contratar. Total. Para você ter um mínimo de conhecimento daquilo. Seria isso. E sabe uma coisa que agora eu lembrei também, que é extremamente importante, faça network. Nossa, Fê, total. Gente, o network, ele é absurdo. Porque, assim, você precisa de outras pessoas para conversar, para trocar, para elas te indicarem, para você indicar elas. Você precisa ter essa rede de network. Então, porque também é muito complicado, ainda mais quando você vende um produto, um serviço e tudo mais, porque um indica o outro, né? Então, se você sai aí para empreender sem nenhuma rede de contatos, fica um pouco mais difícil também. Limitado, né, o crescimento. Sabe? Uma pessoa como sua mentora, né? De você trocar e estar ali junto e falar de verdade as dores que você está sentindo e tudo mais. Porque às vezes as pessoas ficam muito... Ai, vou olhar o concorrente, não sei o quê, nananã. E, gente, vai fazer network, vai falar com as pessoas certas. Vai estar nos lugares certos, sabe? Então, tem eventos que são super legais de empreendedores.
vai nesses eventos, conversa com as pessoas, Até gente pra que não tem sentir nada a se é ver. isso, né? Exatamente. Senão, se você é. não se colocar em movimento, né, você não vai saber. E é muito E aprende isso. muito. E a gente precisa, assim, de conversar com pessoas que empreendem também, porque é uma mentalidade diferente, né? Então, o CLT é muito legal. Tem gente que foi feita super pro CLT e tá tudo certo. Tem gente que brilha muito no CLT. E tem gente que brilha muito no empreendedorismo e tem gente que brilha muito nos dois. Mas todo mundo pode agregar para todo mundo, né? Então, é muito importante o network, gente. Você se conectar com pessoas que estão no lugar que você quer chegar. Você vai entender como essa pessoa pensa, como ela se comporta. Se conecta com elas e não com pessoas que você já tá ali. Se você ficar só cercado assim, você não sai do lugar, né? Exato. Então é isso. E também, não só com outras de outras áreas, mas com pessoas também dessa área, né? Sim. Conversar, trocar. Porque eu não acredito na concorrência. A gente até falou sobre isso, né, Fê? A gente tem ali, em paralelo, uma área de atuação da mesma área, mas diferentes abordagens. Mas eu enxergo isso como uma via de aprendizagem mesmo, sabe? A gente pode aprender uma com a outra. Então, é isso, é se conectar também com pessoas da sua área pra você ver como tá o universo daquela pessoa e entender e aprender com ela, né? Com certeza, com certeza. E você falou de questão, né, de concorrência e tal. Sou consultora de imagem de estilo, você também é consultora. A gente, juntas, alimentamos essa área. Então, assim, sensacional. Você tá atendendo pra caramba, eu tô atendendo pra caramba, a outra tá atendendo pra caramba. A gente tá movimentando essa área. E vibrando pela outra, né? Exato. Então, assim, quanto mais a gente divulga essa área, quanto mais a gente trabalha com ela, as pessoas conhecem a consultoria, mais elas vão querer contratar a consultoria. Então, a gente precisa também ter super esse senso, né? E o empreendedor, às vezes, ele se fecha muito, né? Ele fica ali naquele casulinho, porque ele fala, ai, não, mas eu não vou trocar com aquele concorrente, porque aquele concorrente vai roubar minha ideia. Pelo amor de Deus, tem espaço pra todo mundo. Exato. Agora, pra fechar, eu tenho uma pergunta. Dá tempo de uma pergunta? E a parte ruim da transição de carreira? A parte ruim... Porque é sem romantizar, então a gente quer trazer a realidade também. Sim. Nossa, vamos pensar aqui na parte ruim. A parte ruim, pra mim, assim, pega muito do empreender, a parte financeira, sabe? Do lance do tipo, esse mês eu vou ganhar tanto, mês que vem eu não sei. Sabe? A incerteza do... Gente, porque não tem mais aquela estabilidade. Não tem estabilidade. A estabilidade financeira é uma coisa que pega muito pra mim. Sempre pegou. E pega até hoje. E é uma coisa que eu fico assim, tipo... Todo final de mês eu fico meio pensando. E aí, como é que vai ser? Ah, não, já tenho um cliente agendado aqui, já tenho isso aqui, não sei o quê, nananã. Eu vou já pensando, né, no mês que vem. Porque o empreendedor, ele é assim, né? Ele já começa a pensar no mês que vem. A gente tá vivendo um mês, mas a gente já tá pensando no mês que vem. Sim. Então, a parte da estabilidade financeira é uma coisa que pega pra caramba, pra todo empreendedor, acredito. Principalmente pra quem já trabalhou CLT, tava lá super confortável, com todos os benefícios, e depois se vê sem nada, né? Que é uma zona de coragem que você tem que desenvolver mesmo. Isso é importante saber antes. Exato. Você quer E eu acho legal você fazer uma análise assim. Tem uma coisa que eu falo que é... Na verdade, eu ouvi, peguei pra mim e falei, preciso falar pra outras pessoas. Se ninguém estiver vendo você, se não existisse rede social, e se você não precisasse mostrar pra ninguém, você ainda faria essa escolha? Né? Então, é isso. Você precisa entender que você fazendo essa escolha, você vai ter que bancar as consequências dela. Sim. E por que você quer transicionar de carreira, né? Sim. É pra validação externa ou é realmente, no seu caso, quem você é, o que faz, né, sentido pra você? Então, enfim, é isso. Nossa, gente. isso é muito profundo. Mas é profundo. Gente, eu sou profunda, né? Ela é. Super! Ela é. Super! É um equilíbrio. Porque se, É um equilíbrio. se for algo de validação externa, assim, é algo que não vai se sustentar por muito Não tempo. vai. Aí ela vai Não se vai. ver frustrada, infeliz, vai ter que pensar de novo pra onde que eu vou, né? E eu fiz essa pergunta pra mim mesma quando eu fui escrever minha biografia. Porque eu falei, se eu vou escrever a minha história, eu preciso saber. Que se ninguém estiver vendo, eu permaneceria fazendo essa escolha? E aí foi quando eu tive a resposta. E foi uma conversa sua, que inclusive, não sei se você sabe, mas que me inspirou também. Porque você virou pra mim e falou, Lê, tem pessoas que são perfis pra empreender, tem pessoas que não. Você quer isso?
esse desafio, né? Você quer esse desafio, que foi, eu acredito que um autoconhecimento que você teve que ter também. Sim. Não, eu realmente nasci para empreender, para essa carreira, para essa área da moda, né? Então é isso. Porque tá tudo bem, a questão do deslumbre e do sonho, né? Do sonho. E tá tudo bem você cair na real e falar, não, realmente, eu acho que eu não tô disposta a tirar esse pedaço de mim, porque a gente tira um pedaço da gente, né? Sim. Tirar esse pedaço de mim pra conseguir me entregar pra isso. E você decidir, você quer? Eu falo porque meu marido, ele tem a veia empreendedora altíssima, assim. Ele tem uma visão incrível de negócio, mas ele não vai. Ele fala que não quer se arriscar, porque pra ele precisa de estabilidade financeira. Então, é uma coisa que ele tem tão claro pra ele, que por mais que tivesse uma grande oportunidade, ele não iria, porque ele sabe como ele lidaria, entendeu? É o autoconhecimento, né? Autoconhecimento é tudo, né? É tudo. E vocês sabem que depois que eu né, comecei a empreender, que eu fiz a minha transição de carreira, tal, foi onde eu comecei a me apegar muito mais a essa questão de autoconhecimento. E aí eu tive esse contato com a astróloga, depois eu tive contato com uma outra astróloga, que é a minha agora, que fez meu mapa e tal. E assim, é muito louco, porque eu gosto muito de astrologia, e aí no meu mapa tá lá que eu tinha que trabalhar com beleza, que eu tinha que trabalhar com internet, que eu tinha que trabalhar ajudando pessoas com imagem. Gente, muito louco. E aí ela tava me contando as coisas e tal, e eu comecei a me apegar nessa questão da astrologia e me analisar muito mais, sabe? Porque eu nunca fui uma pessoa super de buscar o autoconhecimento. Tipo, os arianos são acelerados, eles querem fazer. Do jeito deles, né? Eu sempre conversei muito, mas muito mesmo, às vezes até deveria conversar menos com as vozes da minha cabeça. Mas, depois disso tudo, eu comecei a buscar mais essa questão do autoconhecimento, né, de ler mais sobre isso. Aí, gostei da astrologia ligada ao autoconhecimento também, então eu uso isso também pra mim, mas foi algo que despertou com o empreender, sabe? E você fez uma escolha não para validação externa. Nossa, mas você fez de forma alguma. Você fez uma escolha nessa reflexão, né? O que faz sentido pra mim. Se escutou, as suas vozes te ajudaram sim, viu? É barulhenta aí, mas vozes te ajudaram. Você sabe que eu comecei meu processo de autoconhecimento foi com astrologia. Também? 100% astrologia. Foi assim que eu comecei. Aí vocês eu quero conhecer sua astróloga. Vocês precisam chamar uma astróloga aqui que eu tenho pra indicar. Eu vou amar, com certeza. Nossa, gente, amei. Eu ficaria aqui por horas. Eu também. Eu também. Dá pra gente emendar vários assuntos depois, hein, Fê? Fê, conta pra gente seu Instagram, onde as pessoas te encontram pra conhecer seu trabalho. Deixa aí. Sim. Bom, eu tô no Instagram, tô no TikTok, @Fevenâncio. Estou no YouTube também, como Fevenâncio. Tô no Google também, pra quem quiser me achar, quem quiser fazer a coloração pessoal, consultoria e tudo mais. Joga Fevenâncio no Google que eu estou por lá. Eu achei ótimo isso, porque você joga realmente a Fê e é a primeira pessoa que aparece. Eu falei, isso é Ela estratégico. é super ela pensa em tudo. Eu estudei isso, falei, não, gente, como que eu faço pra ser a primeira a aparecer ali na página do Google? O pessoal acha que o Google tá por fora, mas ainda acontece muita coisa no Google, né? As pessoas te buscam muito lá. Coloração pessoal no bairro tal. E aparece você. Sim. É muito importante a gente se posicionar, estar em todas as plataformas. Então, tipo, Ser todo mundo vista. que empreende, lógico, né? Não é pra você virar blogueiro, lá. Mas é importante você estar em todos os canais e tudo. Hoje o empreender tem muito do marketing digital, né? Não tem como. Sim. E lá tem feedbacks também, é bem importante para trazer valor, né? Super. E vocês me encontram no @Jéssica Rodrigues Estrategista. Lá eu falo sobre como você pode se tornar mais confiante, elegante com magnetismo. E você, Lê? Eu tô no @Lenobrielle, falo sobre maturidade emocional e te mostro o meu dia a dia e também como que você pode fazer para se tornar mais confiante, mais madura, para ter realização pessoal e profissional. Muito obrigada por acompanhar a gente. Até o próximo episódio. Opa, siga, compartilha, faz tudo aí pra você receber os próximos episódios e manda para suas amigas também. Obrigada, gente. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.